Forsaken, ou Forsaken, vai de como você quer chamar. É um jogo inspirado em Dead by Daylight, do Roblox, onde seu objetivo é ser um sobrevivente, um killer, onde, se for um sobrevivente, terá que fugir dos monstros, e, se for o killer, matar todos. Nesse vídeo, eu estarei fazendo uma tier list sobre os personagens de Forsaken, tanto killer, tanto sobrevivente. Então, vamos lá, né? Noob. Como começar a falar desse personagem que é interessante? O Noob, ele é um personagem especializado em sobreviver. Como assim, você me pergunta? O Noob não é um personagem que ataca e nem é considerado suporte. Ele serve apenas para sobreviver do assassino. Ou seja, ele tem habilidades que servem justamente para sobreviver. Como por exemplo, a Block Escola ou a Slate Skin, Burger Fantasma. E bem, vou falar delas daqui a pouco. O Noob é um personagem muito bom para fazer máquinas e também a sua especialização. O Noob é um personagem que com certeza é um dos melhores de todos. E você me pergunta por quê? Porque o Noob, ainda da habilidade deles, ele tem um hambúrguer fantasma, que eu já chego lá, que é muito bom para sobreviver no final do jogo, quando só pessoa apenas você e o assassino. Enfim, chegando de enrolação, vamos para o que importa, as habilidades do Noob. O Noob tem 3 habilidades: a Block Escola, a Slate Skin e o hambúrguer fantasma. A Block Escola e a Slate Skin apenas tem 2 usos, ou seja, o Noob pode usar só apenas 2 vezes. E já o hambúrguer fantasma ele pode usar quantas vezes ele quiser. Enfim, agora indo para o que cada uma faz. O hambúrguer fantasma te deixa invisível, não completamente, eu diria transparente, e te deixa com indetectável, que é uma coisa muito boa, como eu disse antes, para ficar no final. Afinal, se você ficar no final e comer o hambúrguer fantasma, o assassino não sabe onde está a sua localização. Uma coisa extremamente útil. E agora vamos para as 2 habilidades que estão faltando. Block Escola. Block Escola é um refrigerante que te dá velocidade 1 por 30 segundos, se eu não me engano. Já a Split Skin é uma poção que te deixa com muita resistência, né? Uma resistência muito alta. Você consegue sobreviver a vários ataques como se fosse uma vida a mais. Você recebe uma vida a mais temporária e você consegue sobreviver mais tempo usando ela. E essas são as habilidades do Noob, umas habilidades bem interessantes se caso você conseguir souber usar elas, né? Como por exemplo, na final o assassino estiver chegando perto de você, você pode usar a Block Escola, né? Se você não conseguir comer um hambúrguer fantasma direito e a tempo, você pode usar a Block Escola para correr e depois só usar uma de novo, que se não me engano, o tempo de cooldown dá tempo de usar. E talvez até no final, se tiver com muito perrengue ou tiver muita vida baixa, é só você beber a Slate Skin, que ela deixa você praticamente mortal por um tempo, o que é muito bom e ajuda em várias ocasiões. Eu mesmo já ganhei muitas vezes, muitas partidas só usando a Slate Skin no final, sem nada ainda. Eu nem usei as Coca-Cola, as Block Escola. Por isso que a minha nota para o Noob seria um A, porque é uma nota bem válida considerando as habilidades que ele tem e como jogar com ele. Elliot. Saudações, Posium. Agora sobre o sobrevivente Elliot. Ele é um suporte muito bom do jogo, meu main também, e sua primeira habilidade cura a vida. Eu recomendo você usar ela perto de alguém para você não errar a pizza ou quando ela estiver correndo na sua frente. Nunca chegue muito perto do assassino para usar ela porque pode dar muito errado. A segunda habilidade é desbloqueada quando alguém come a sua pizza, que é o dash. Ou você usa esse dash para sair correndo de perto do assassino, ou você guarda para quando o assassino vier para você. Porque a melhor velocidade do jogo é a velocidade 3, então é muito rápido. É só que essa habilidade tem um tempo muito curto, então tem que usar com sabedoria. Um dos prós do Elliot é que ele farma muito rápido. As skins dele são boas, a Melissone também é bonita. Contras, ele é focado. Tipo assim, se o cara for bom e estratégico, provavelmente ele vai atrás de você. Pela lógica, né? Ele era bem mais focado antes do Dancer e do Tef.
Enfim, ele é um bom personagem de suporte. E pra quem não joga de suporte, não use o Elliot. Nota final, 9. Não chega a ser um 10, pelo que eu tinha falado antes da habilidade. Também eu acho que ele tem pouca vida. Mas também é um suporte, né? Então, tá bom. Two Times. Ai, onde eu posso começar a falar desse, digamos, personagem tão querido da fandom, né? Ai, vamos lá. Two Times é um personagem especializado em sobreviver. Ou seja, ele não faz muita coisa, quer dizer, ele não faz nada além de geradores e sobreviver. E ele é um personagem muito bom, se você quiser sobreviver e não fazer porra nenhuma na partida. Eu gosto dele, ele é interessante, só que assim, não tem como negar que ele é o pior personagem do jogo pela questão de não fazer nada. Apenas fazer geradores e sobreviver. Claro, agora recentemente vai ter o rework do Two Times. E ele vai ser muito, mas muito mais importante. Já que ele vai poder stunar o killer. E o jeito que ele vai reviver agora é muito mais interessante e bom pra ele. Tá, mas enfim, Two Times, ele vale a pena? Talvez. O HP dele é 80. E ele não é muito focado. Acho que o personagem menos focado do jogo é o Two Times. E ele tem 80 de vida, depois ele renasce com 40. Só que a vida dele, ele consegue uma fraqueza. Se eu não me engano, fraqueza 5. Por uns 10 segundos, mais ou menos. Então, se ele levar um hit, ele morre nesse tempo. Mas é muito interessante pra você fugir, porque ele também ganha velocidade. Assim, o que eu vejo as pessoas jogando Two Times, é o melhor jeito de jogar Two Times também, pra mim, é que, cara, só se esconde. Mas a única coisa útil que o Two Times pode fazer no jogo é levar o golpe pros outros. Ou seja, é pra entrar na frente do ataque pra defender alguém. É a única coisa que eu vejo que ele pode fazer. Porque ele não, sinceramente, ele não faz absolutamente nada. O Two Times é um completo lixo, infelizmente. Então, minha nota pra ele é um personagem bom. Só que não é bom nem um pouco em questão de ajudar o time. Então minha nota pra ele é B. B porque ele é um personagem muito bom para sobreviver, mas não assim para ajudar o grupo. Então é B. Quest 1337. Ai, esse personagem tem bastante coisa a se dizer sobre ele. Guest 1337 é um dos personagens atacantes do jogo, ou seja, é um dos personagens que atacam o killer diretamente, corpo a corpo. Ele tem 115 de vida, a vida mais alta do jogo naturalmente, né? Tipo, porque o chance tem mais vida, só que, né, tem que ter sorte. Ele pode stunar o killer com muita facilidade. O Guest, ele é um personagem bem interessante do jogo e um dos personagens mais legais de se jogar no jogo. O Guest 1337 tem 3 ataques. O primeiro, ele pode bloquear um ataque do killer. Ou seja, ele bloqueia o ataque e não é desferido nenhum dano a si mesmo. O segundo ataque dele é o Charge, onde ele sai correndo que deu um maluco pra cima do killer. Onde meio que ele empurra o killer. Tá, tem a chance, eu não sei direito como isso acontece, mas tem a chance dele meio que levar dano quando acerta o killer. Eu não sei muito bem, nunca joguei muito com o Guest, mesmo que ele foi o meu primeiro main. Eu nunca joguei muito com ele e eu não sei porque isso acontece. Se alguém puder me explicar nos comentários, eu ficaria agradecido. O terceiro ataque, ele é desbloqueado quando você bloqueia o ataque do killer, que é o soco. Após você ter bloqueado, você ganha um soco. E o soco é um stun, ou seja, ele bate no killer e deixa ele stunado por um tempo, mas só e toda vez que você bloquear. Então é bem assim, interessante de se notar. Uma mecânica bem interessante. Agora vamos falar de algumas outras coisas. O Guest é um personagem muito bom para ficar em último, pela sua vida e pelo jeito que ele se defende, podendo stunar o killer e correr para longe usando a sua segunda habilidade. Então ele é um dos melhores para ficar por último. Só não é melhor que o Noob, porque o Noob é o GOAT, né? Enfim, pra mim, a minha nota sobre o Guest 1337
seria ali em torno de um A. É muito bom. O Light 337 é muito interessante e pra mim merece uma nota A. TAP. Ai, ai. Onde eu posso começar a falar desse incrível personagem mais novo de Forsaken? O nosso querido Tap. Tap ou Tap, tanto faz do jeito que você pronuncia, é um personagem, digamos, suporte. Ele é um cara que coloca minas, ou melhor dizendo, coloca bombas no campo, no jogo, né? Ou seja, ele é um bomber. Que é geralmente um bomber, é um cara que mexe com bombas ou explosivos. No caso dele, é isso mesmo que ele faz. Ele foi lançado recentemente, ele tem 90 de vida e tem duas habilidades. Cada uma com um cooldown até que bem interessante que dá pra ser usada bastante vezes. A primeira habilidade dele é a Tripwire, que ele coloca meio que um fio. Não sei se direito dizer isso, mas é meio que um fio que ele possa ser usado 3 vezes, ou seja, ele pode colocar fio em 3 lugares diferentes sem que o último fio colocado suma. Ou seja, ele pode colocar 3 fios antes de algum deles sumir. Não sei se deu pra entender, mas tanto faz. Esse fio, ele é bem interessante, porque ele marca para todos no jogo onde o assassino está, e ele deixa o assassino com lentidão 2. Porém, esse fio ele consegue ser destruído se o assassino bater em cima dele. A segunda habilidade é a Subspace Tripwire, que é uma habilidade muito interessante. Ela tá com uma Subspace, que é um antigo item do Roblox, onde essa Subspace ela é explosiva. Ou seja, quando o killer passa perto, ela explode. Mas como que isso acontece e o killer não vê a bomba? Bem, ele até pode ver, mas a bomba fica bem transparente. Ou seja, o killer quase não vê essa bomba geralmente. E ele passa por ela. Claro, se você usar usar algum ataque a longa distância, consegue acertar essa bomba, ela explode. Mas ainda deixa sequelas se o killer não estiver tão longe assim. E se ele chegar perto e ele perceber que vai ser explodido, ele pode bater na bomba para impedir que ele fique com um efeito lá que não deixa você usar nenhuma habilidade. Que agora eu esqueci o nome, né? Mas uma coisa do Tap também é bem ruim. Se ele ficar perto da bomba enquanto ela for explodida, ele acaba ficando cego, com os mesmos efeitos que o killer ficaria. Ou seja, ele fica com a visão toda bugada, estranha, mexendo pro lado e pro outro, e sem poder usar as habilidades. Que é uma coisa bem ruim, mas é facilmente cauterável. Poucas vezes você vai acabar se ferrando da sua própria armadilha, ao menos que você seja iniciante. Daí até que talvez você consiga. E bem, uma nota pro Tap, acho que eu diria uma nota, olha, considerando que ele foi lançado recentemente e já tá sendo bem recebido, eu diria que ele é um A+, um dos melhores de todos. Sim, eu só não dou um S pra ele, porque a vida dele é 90 e ele não é um dos melhores para ficar no final. Mas tirando isso, ele é um personagem muito forte e muito bom. Por isso que pra mim ele é uma nota A+. Chance. Um personagem interessante. Até demais. E eu acho que nosso primeiro personagem Tier S. Chance. Um personagem que aposta muito na sorte e depende de sua vida da sorte. Enfim, vamos começar a falar dele. É um personagem que ele, digamos, ele não é nem tanto sobrevivência, nem atacante e nem suporte. Ele é defesa pessoal. Ou seja, ele não é um personagem que é para defender os outros. Como por exemplo o suporte que cura os outros e ajuda, ou um atacante que pode ensinar o killer e atacar o killer toda hora. Não, o Chance ele defende a si mesmo. E ele é um personagem muito interessante. Vamos falar de sua vida agora. O Chance, geralmente você vai ficar com 80 e 90 de vida. Mas o Chance pode spawnar desde uns 70 a 99 de vida. Pelo que eu me lembro, tá? Posso estar errado. Mas o Chance pode spawnar desde 70 a 99 de HP. E isso é bem interessante, depende bastante da sua sorte. Se você cair com 99, talvez você nem precise usar o reroll.
E bem, falando de Reroll, vamos falar das habilidades. O Chance, como dito antes, é o personagem da sorte, e o da sorte é ao seu favor. E isso se aplica na moeda que ele tira. Se cair cara, ele vai conseguindo pontos de sorte. Que eu acho, não sei direito como é que fala isso, mas vou falar que é pontos de sorte. Que são os pontinhos que ele vai desbloqueando para poder usar as habilidades dele. E se cair coroa, ele vai conseguir ficar com fraqueza. Podendo ficar fraqueza infinita. Ou seja, por 15 segundos. Se ele usar cai coroa, ele fica com fraqueza 1. Se cai coroa de novo, fraqueza 2. Se cai coroa de novo, fraqueza 3. E aí vai indo, né? A segunda habilidade dele é a arma. Onde ele pode disparar numa distância bem interessante, bem grande. E a arma é funcionalidade. Tem a chance da arma disparar normal. Stun killer, os maiores stun do jogo. E tem a chance da arma explodir na sua mão, te dando por volta de 45 de dano. Ou a chance da arma fazer nada, que é bem decepcionante. Até melhor, até mais engraçado explodir do que fazer nada. A segunda habilidade é mais interessante ainda, porque é o Reroll. O que você pode fazer com ela é uma coisa muito boa. Você pode girar, dependendo da sua sorte. Você pode colocar para vir 60 de HP ou 130. Ou seja, se você usar Reroll, em algum número entre 60 a 130 de HP, algo interessante. Você pode ter sorte pra caralho e tirar 130, ou você não pode ter azar de tirar 60. No caso 50. Já aconteceu comigo, tá? Isso é bem triste. Enfim. E aí tem a terceira habilidade, que é o Headfix. Onde ele, se caso sua arma estourar na sua mão, você não vai conseguir mais usar ela. Então o Headfix ele pode recuperar sua arma e tirar todos os pontos de fraqueza que você tiver. É algo bem interessante. Depois de usar alguma dessas habilidades que eu disse, simplesmente você vai ter que girar de novo a moeda para poder desbloqueando elas. Quanto mais pontos você tiver, no máximo é 3, mais chance você consegue te dar certo o que você quiser fazer. O X do personagem muito interessante vai ficar na final do jogo, porque se a sua vida estiver alta, você tem muita sorte, né? Porque você vai conseguir ficar com mais vida, consequentemente, mais chance de você conseguir vencer a partida. Além do tiro, né? E é muito interessante durante a partida também. Depois vocês comentem aí quantas chances eu falei nesse vídeo, né? Chance. Enfim, a minha nota realmente pro Chance é S, porque é um dos melhores personagens. Principalmente as suas skins de Millstone, que pra mim são uma das melhores do jogo inteiro, tirando atrás de algumas assim, tipo a do Two Times, que gosto bastante. Mas pra mim é uma das melhores também, acho que é a segunda melhor do jogo inteiro. Enfim, a minha nota pro Chance é S, tanto pelas suas habilidades, tanto pela sua sobrevivência. Duscur. Ai, Duscur. Seca, tanto faz, como você quiser chamar. Até a Mate do Sec. Não tenho muita coisa a falar sobre ele, por isso que eu vou falar bem rápido. Duscur é um personagem suporte, onde tem 90 de HP e ele consegue proteger os outros e dar alguns pushes, né? Que assim, a primeira habilidade dele, ele pode proteger os outros, criar um escudo que dá 4 de defesa, uma das maiores defesas do jogo inteiro, se não for a maior, tirando a pele de pedra do noob, que deixa meio que uma segunda vida pra ele. O do Seca é um personagem lento, bem lento, então se ele tentar correr não vai dar certo. Mas pelo menos tem a última habilidade dele, que é o Plasma Beam. Eu não sei direito o que ele faz, mas certamente é uma habilidade interessante, só que não muito assim útil. Também tem que ter muita mira e é muito estranho porque o raio sai do cajado, então não é a melhor coisa do mundo. Mas ele solta um raio onde deixa, se acertar uns prevents, deixa ele rápido. Se acertar um killer, deixa ele devagar. E também uma outra coisa da proteção que eu esqueci de falar, que ela te deixa com slowness. E se você usar ela em uma pessoa, você tem que manter a pessoa no círculo que aparece na sua tela. Então é bem assim, pra ficar no final ele é ruim porque ele é bem lento.
Pra correr, ele também é bem ruim. Não é a melhor coisa do mundo, não. Além que é bem bugado, assim. Então, pra mim, a nota que eu colocaria no Duscur é B-. É uma nota bem ruim comparado ao personagem que muitos esperavam, mas não é a melhor coisa de todas. Nem assim, as habilidades carregam muito rápido, mas o XP que você ganha com elas não é também os melhores de todos, é bem ruim. Então, pra mim, eu colocaria realmente o Duscur em B-. Builderman. Ai, Builderman, um dos melhores personagens desse jogo e um dos meus personagens preferidos, inclusive um dos meus mains. Cara, o amor que eu tenho por esse personagem não pode ser descrito. O personagem mais legal de se jogar. Em todo Forsaken, o Builderman é um dos personagens mais interessantes e legais de se jogar. O Builderman tem 90 de vida, é uma vida que está na média, e é bem interessante. Builderman é um personagem suporte, onde ele pode construir algumas máquinas, tipo a sua sentinela, que já falamos dela. Builderman é um personagem ótimo para sobreviver no final. Se ele conseguir, claro, construir suas máquinas, ele vai ser um ótimo personagem para ficar no final. Então, chega de enrolação e vamos falar do que esse personagem magnífico faz. Primeira habilidade, Sentinela, que é o Sentry, se achar melhor dizer assim. Essa habilidade do Builderman faz com que ele construa uma Sentry, né? Aonde ele desejar, desde que seja possível, né? Não vai construir dentro de uma parede. Tipo uma torreta, onde ela vai atirando no bicho, né? No killer. E ele vai perdendo 1 de HP a cada tiro. E ele também vai pegando lentidão, que é uma coisa muito boa. E ainda mais do que ter que bater 2 vezes no mínimo para poder quebrar a máquina. Ou seja, uma habilidade mais um hit. Ou 2 hits, né? Geralmente é assim. O que é muito bom, tá? Consegue deixar o killer lá quebrando a máquina por muito tempo. E essa segunda habilidade é outra máquina, só que dessa vez uma máquina de HP, onde ela pode curar o HP das pessoas. No caso, 1 de HP a cada 1 segundo, que é bem interessante também. Geralmente eu recomendo que você coloque ela no lugar escondido no mapa. Enfim, Builderman é um dos personagens melhores para ficar no final, porque, como eu disse antes, com a sua máquina você consegue deixar o killer lento até ele destruir a sua máquina. Vai dar tempo bastante pra você beber uma Coca-Cola ou para você correr. E a segunda habilidade, meio que se o killer parar de focar, é só você construir a máquina e meio que você vai ficar lá se curando pra sempre. Até você pegar o máximo que der, que é 90 de vida, né? Que é muito bom. Por isso que assim, eu como assassino, sempre foco os Builderman. Eu falo de verdade, eu foco bastante Builderman, porque é uma praga. E eu sei o porquê que é uma praga, porque olha, se deixar esse Builderman vivo, o estrago que ele faz é bem grande, viu? Enfim, a minha nota pro Builderman é S. É muito bom. Pra mim, o Builderman é muito bom. Merece S, com certeza. 007N7. Ai, 007N7. Um personagem bem... se não for o mais interessante de Forsaken. 007N7 é um personagem que ele é bom para sobreviver. Se não for um dos melhores atrás do noob para sobreviver na final do jogo. Afinal, as habilidades dele são muito boas para enganar o killer. E bem, não vou falar muito aqui no começo e só vou adiantar. Ele tem 3 habilidades. A primeira é um clone. Ele pode spawnar um clone que ele sai correndo por aí para distrair o killer. O que combina com a terceira habilidade dele, que é uma habilidade que ele pode manipular o jeito que esse clone anda, podendo deixar ele sem rumo, ele andando para qualquer lugar. Pet Find, que ele encontra o killer e depois que encontra o killer ele corre de volta, dando uma aparição mais ausêntica. Ou o último modo de andar, que seria o modo do cursor, onde, bem, como o próprio nome diz, você usa o cursor ou dando cliques na tela, o que é bem interessante. O clone, ele tem, quer dizer, não sei se ele tem uma vida em si, mas se tiver uma vida interessante dá pra enganar o killer muito bem. Antigamente o 007N7, se era o clone, aparecia que era branco quando você atacava, então
Não era fácil descobrir se era clone ou não, mas hoje em dia não é mais assim. A segunda habilidade é o teleporte, onde ele pode teleportar para um lugar do mapa, onde vai estar marcado por algumas letras. Não sei o que está escrito direito, mas aparece algumas letras no local que ele vai ser teleportado. Demora um certo tempo para você usar essa habilidade, mas é um tempo que, se você conseguir escapar do killer, conseguir usar o clone e ele se distrair, dá pra você usar muito bem essa habilidade e acabar fugindo com muita facilidade. 07N7 é um dos melhores pra ficar na final. Afinal, ele também tem indetectável, ou seja, se ele usar o clone na hora que o assassino terminar de matar, o assassino não vai saber onde ele tá. Isso é uma coisa extremamente boa. E depois é só ele usar o teleporte e acabar saindo daquele local. Por isso que 007N7 também é um dos meus mains, porque ele é um personagem extremamente maravilhoso de se jogar. E sua jogabilidade é bem gostosinha. Por isso que pra mim, ele merece um B+. Ele não é um A, porque ele não é um personagem lá tão bom assim, mas ele é extremamente ótimo para sobreviver no final. Por isso que pra mim, ele merece um B+. Shedlesk. Shedlesk é um sobrevivente muito bom, principalmente porque ele é um sobrevivente para você sobreviver e ajudar o seu time. Ele tem um ataque que usa uma espada, atordoa ou stuna o assassino, o que é muito bom. O que faz com que você sobreviva mais tempo, possa recuperar a estamina e correr do assassino ou salvar alguém quando o assassino tá matando ela e você bate no cara. Aí acabou, mano. É só os dois correr, sobreviver, mano, vocês conseguem. E ele tem outra habilidade que é super boa, principalmente para sobreviver e se manter na partida, que é o frango, onde ele recupera uns 50 de vida por aí. Por isso que ele é muito bom. O Shedlesk, ele mantém uma consistência muito boa dentro da partida. Ele é um dos sobreviventes mais chatos e irritantes que um assassino pode enfrentar, porque toda hora, assim, se tiver muitos deles, toda hora você vai ficar recebendo stun, eles ficam se curando, ficam correndo, é muito chato. Principalmente quando tem Elliot na cola deles, o Elliot fica curando eles ficam te batendo e é infinito até a partida acabar. Principalmente aqueles que ficam fazendo gerador, é muito chato, de verdade. Então, na tier list, eu colocaria ele facilmente no tier S, principalmente porque ele é um sobrevivente fácil de usar. Ele não é como, sei lá, um Two Times, por exemplo. Ele é fácil de usar, mas ele é bem inútil, pra falar a verdade. Ou um Chance, que ele realmente, o Chance é mais difícil de se usar, porque você precisa depender da sorte. Por exemplo, a arma, que dá o maior stun e o maior dano do jogo, tem 25% de chance de simplesmente não atirar, ou 25% de chance de explodir na sua mão, que vai te dar metade da sua vida. Então, o Shedlesk é uma opção muito boa, porque ele é fácil de usar, ele tem uma consistência dentro da partida, ele é prático, ele consegue ajudar o próprio time, consegue se ajudar. Cara, ele é um dos melhores sobreviventes. Principalmente também porque ele tem a maior quantidade de skins do jogo inteiro. Ele é o personagem que mais tem skin, o que é muito, muito foda, é muito bom. Então, pra mim, eu colocaria ele no tier S facilmente. E bem, esse é o final do vídeo. E aqui está a tier list. Brabo apenas. O burrão aqui tem que falar uma coisa, porque no meio da edição ele percebeu que o Dusker, na verdade, tem que ficar junto com o Two Times no B. Ele não merece ser B-. Mesmo que ele seja horrível pra fugir, ele ainda consegue fazer alguma coisa pra ajudar o time diferente do Two Times. Então ele fica no B, na frente do Two Times. Eu fiz esse bagulho há muito tempo atrás, então meio que ainda tá como B-, mas é B, é B. É B, tá? É B. Opa, e aí? Passando aqui no final, só para lembrar que se vocês quiserem parte 2, é só comentar. E é isso aí. Bye.